Olá, você está no canal Visão no Reino. É um canal da Igreja Batista Nacional Missionária em Macapá e que tem o objetivo de trazer um momento de edificação à igreja, de edificação aos corações. Você sabe qual é o seu foco? Qual é o objetivo da igreja? Qual é o seu objetivo de vida? O canal Visão no Reino busca trazer um pouco mais desse entendimento, tanto à igreja do Senhor, quanto àqueles que ainda buscam conhecê-lo um pouco mais. Então, desde já, fique com mais uma mensagem do nosso canal, se inscreva, curta e deixe aí um comentário. Deus te abençoe em nome de Jesus. E nós estamos trabalhando aqui, começamos na semana passada, estaremos trabalhando 5 domingos sobre oração. E a gente vai estar trazendo algumas lições que nós podemos aprender nos Salmos. Então é uma série Aprendendo a Orar com os Salmos. Semana passada nós falamos no Salmo 1 e hoje nós vamos estar trabalhando com o Salmo de número 4. Salmo de número 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém. A minha infância e juventude, no que diz respeito à oração, foi marcada pelo verso 8 desse salmo. Antes de dormir, era o momento em que os meus pais, juntamente comigo e com os meus irmãos, nós orávamos, fazíamos ali um momento de culto. E nós aprendemos a orar assim. Eles oravam e nós repetíamos. E ao final dessas orações noturnas, encerrava-se com o verso 8: Em paz eu me deito e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. E isso eu levei para a minha vida. Começou quando era pequeno. Fui para o seminário, meus 18 anos. E as minhas orações, antes de dormir, ao agradecer ao Senhor pelo dia, falava: em nome de Jesus, amém. Em paz eu me deito e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Aquilo começou a se tornar algo natural para mim. Foi um dos primeiros versículos que eu aprendi. Nem sabia na realidade que era necessariamente um versículo. E enquanto eu aprendi a ler, comecei a ler o Salmo e eu vi essa passagem, eu falei: poxa, que legal, eu já conheço essa passagem bíblica. Foi algo que ficou marcado na minha vida. Como criança, eu não tinha muitos problemas que pudessem tirar o meu sossego, que pudessem tirar o meu sono. Mas os meus pais, sim. Cotidianamente, eles enfrentavam lutas, enfrentavam problemas, mas ao final do dia, juntamente conosco, eles repetiam essa oração. E eles afirmavam que havia paz em seu coração. Em paz eu posso me deitar, porque é o Senhor quem me guarda, é o Senhor quem me protege, é o Senhor quem me fortalece. E quando eu vejo o contexto dos Salmos, e eu vejo a vida de Davi, que escreveu esse Salmo, essas palavras são potencializadas, porque Davi vivia no contexto de guerra, Davi vivia em um contexto de tribulações, de aflições, de perseguição, morte, e ele pôde afirmar dessa maneira. Alguns estudiosos vão dizer que o contexto do capítulo 4, do Salmo 4, é o mesmo contexto do Salmo 3, e no Salmo 3, Davi estava fugindo de Absalão, Davi estava fugindo do seu próprio filho. Apesar de ter uma força muito maior, ele estava fugindo do seu próprio filho, a sua alma estava aflita. E ele então apresenta uma paz, apresenta uma alegria nesse salmo que contradiz a regra natural. E diante disso, eu posso compreender, nós podemos chegar à constatação
diante do verso 7 e do verso 8, que esse salmo nos ensina a descansar e a nos alegrar em Deus, independentemente das circunstâncias da vida. No verso 1, que diz o seguinte: responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Parece que o verso 1 contradiz a tese que nós acabamos de afirmar, porque embora no versículo 7, no versículo 8, ele fala sobre uma alegria, apesar de no versículo 8 ele falar sobre um descanso, no versículo 1 ele fala sobre angústia. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça, dá-me alívio da minha angústia e tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. No meio dessas palavras, porém, existe uma frase que precisa ser destacada, onde ele diz: ó Deus, que me fazes justiça. Ele apresenta algo natural do ser de Deus, que responde a ele e que constantemente faz justiça. O que nós observamos na vida de Davi é intimidade. Davi finaliza o salmo apresentando essas palavras de descanso e de alegria, mas isso não significa que ele não passe por momentos de angústia. Nós podemos aprender que a alegria e o descanso em Deus não são sinônimos de ausência de tribulação. Não são sinônimos de ausência de angústias. Quando nós paramos para refletir sobre isso, quando nós paramos para refletir sobre o contexto da vida de Davi, sobre tudo aquilo que ele enfrenta, sobre tudo aquilo que ele passou, e ao mesmo tempo observamos a intimidade que ele tem com Deus, nos faz compreender um pouquinho mais do processo que nós devemos ter, ou que muitas vezes nós passamos na nossa vida cristã. A nossa intimidade com Deus, o homem Davi, que era considerado homem segundo o coração de Deus, não foi privado das tribulações e das angústias. Assim como nós falamos aqui do próprio Jó. Davi passava por tribulação, Davi passava por angústias. Nós enfrentamos tribulação todos os dias da nossa vida. E nem por isso nós devemos afirmar que a nossa vida é infeliz. Nem por isso podemos afirmar que temos uma vida infeliz, porque constantemente passamos por tribulações e provas. Nem deve ser esse o sentimento. Mas descansar em Deus, nos alegrarmos no Senhor, é uma constatação de que nós temos uma vida descansada nele. O que Davi está dizendo é: o Deus que me faz justiça, significa todas as vezes que eu clamei a Ele, todas as vezes que eu o busquei, nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, eu pude descansar na sua fidelidade e na justiça de Deus. Ó Deus que me faz justiça, responde-me quando clamo, responde-me quando eu clamar ao Senhor, responde-me quando eu fizer a minha oração. Davi tinha uma vida de intimidade com o Senhor. Eu acho muito lindo a vida de Davi, porque apesar de nós vermos pecados que trouxeram consequências drásticas na vida dele, mas Davi nunca caiu no pecado da idolatria. Davi nunca errou no quesito adorar outros deuses, que é algo constante que nós vemos na vida dos reis de Israel. Até mesmo o próprio Salomão, seu filho, considerado o rei mais sábio que houve em Israel, caiu de maneira trágica no pecado da idolatria. Pecado esse que Davi jamais foi surpreendido. Ele errou no caso do adultério, ele errou no caso do censo, em querer fazer a contagem do povo e acabar se vangloriando, confiando em um exército humano e não em Deus necessariamente. Davi errou na criação dos seus filhos, mas Davi nunca adorou outro Deus a não ser o Deus de Israel. Os salmos, irmãos, são orações cantadas. Se Davi estava triste, ele escrevia um salmo. Não só Davi, como outros salmistas, né? Estavam tristes, faziam uma oração e cantavam essa oração. Estavam felizes, faziam uma oração e cantavam essa oração. Estavam irados, faziam uma oração e cantavam essa oração. Então nós começamos a perceber que a vida cristã, ela também tem sim momentos de angústia, e isso não quer dizer necessariamente que a nossa vida é infeliz por conta das tribulações que enfrentamos. Versículo 4 e o versículo 5, olha o que diz a palavra do Senhor. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Somos acometidos por situações que nos deixam muitas vezes ansiosos.
somos acometidos por situações que nos deixam muitas vezes tristes, somos acometidos por situações que nos deixam angustiados, mas existem situações que nos deixam também irados. Então, o que Davi está dizendo é exatamente o seguinte: ficou irado, passou por provação, passou por problema, domínio próprio. Ficou irado, ficou com vontade de descontar a sua raiva, descanse, respire fundo, vá para casa, converse com o travesseiro, morda, bata, sacuda, mas não peque. Dá para irar, dá para ficar irado sem pecar? Dá, a palavra do Senhor está dizendo. Paulo também diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então nós somos acometidos por provações, nós somos acometidos por tribulações, nós passamos por adversidades, nós ficamos irados, mas o que Davi está dizendo é exatamente isso: ei, tenha domínio próprio. Ao invés de pecar ao se irritar, o que você deve fazer? Versículo 5, ofereçam sacrifícios da maneira como Deus exige, ofereçam sacrifícios que agrade ao Senhor, e confiem no Senhor. No Antigo Testamento, a adoração era feita por meio dos sacrifícios. Então, se você estava muito alegre, estava muito feliz, eu vou oferecer um animal em sacrifício ao Senhor. Cometeu algum pecado, não bastava só pedir perdão também. Tinha que pegar o animal, levava lá diante do sacerdote, oferecia em sacrifício, e o animal, o sangue do animal, fazia a propiciação pelo seu pecado. Então você, naquele momento, era perdoado diante de Deus mediante o sacrifício. Então, olha o que Davi está dizendo: ofereçam sacrifícios da maneira como Deus exige, ofereçam sacrifícios que agradem ao Senhor e confiem nele. O que ele está dizendo é: confiem, façam as suas orações, faça o seu momento de adoração e de oração ao Senhor e confie nele. Como é que é feito na nova aliança? A gente não precisa mais sacrificar. Jesus é o cordeiro que foi imolado de uma vez por todas, foi sacrificado por nós. Então, isso significa que uma adoração sincera, que agrada a Deus, é feita por meio da fé em Jesus Cristo. Aí agora vem algumas questões teológicas. Pastor, Deus ouve a oração do ímpio? Nós vemos alguns relatos na Bíblia que sim, Deus ouve a oração do ímpio. Mas qual é a oração que agrada a Deus? A oração que agrada a Deus é aquela que é baseada na fé em Jesus Cristo. Uma oração ou um sacrifício que agrada ao Senhor é uma oração baseada ou pautada na fé em Jesus Cristo, que morreu por nós de uma vez por todas. Quando Deus olha para mim e para você hoje, Ele não vê mais os nossos pecados, mas Ele vê o sangue de Jesus Cristo que nos lava e que nos purifica de todo pecado. Então, diante disso, está passando por uma dificuldade, está passando por uma prova, está passando por um problema, o que eu devo fazer? Primeira coisa, eu devo oferecer sacrifício que agrade ao Senhor. Que sacrifício é esse? É a fé em Jesus. É a fé em Jesus que já morreu por nós de uma vez por todas. Uma vez que eu tenho fé em Jesus, uma vez que eu tenho uma aliança com Jesus, é fé que eu falo, uma fé salvífica, tá? Não é a fé que Jesus existiu, não é a fé a fé que muitas pessoas têm, né? Em um Jesus que é representado por uma fotinha, ou um Jesus representado por um crucifixo. Não é isso, isso não é fé em Jesus. A fé que eu falo é a fé salvífica. É uma aliança com Jesus. Uma vez que eu tenho essa fé, uma vez que eu oro ao Senhor, eu devo manter essa confiança nele. Passei por provações, passei por problemas, passei por adversidades. Em vez de ficar irado, como diz no versículo 4, eu devo fazer o que diz no versículo 5, confiar no Senhor e descansar nele. E mediante essas palavras, nós entramos agora no versículo 7. Olha o que Davi diz no versículo 7. A alegria que eu tenho no Senhor é maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. O que Davi está dizendo é que a alegria que ele tem no Senhor é uma alegria muito maior do que pessoas que podem ter mais condições. É importante nós entendermos que esse contexto era um contexto de guerra. Não sei qual o momento em que Davi estava escrevendo isso, porque como rei, ele também tinha fartura de trigo e de vinho. Mas em muitos momentos ele precisou esconder-se em cavernas. Em muitos momentos ele precisou fugir. E esses eram momentos de privações. E nem por isso a alegria de Davi era diminuída. Ele diz que a alegria dele, a alegria que permeia o seu ser, é muito maior do que a condição financeira.
a alegria dele, a alegria que ele tem em seu ser, é baseada exatamente na confiança em Deus. E é por isso que ele pode dizer no versículo 8, em paz eu me deito e logo dormirei, porque só tu, Senhor, como diz a versão da NVI, me faz viver em segurança. As versões, a versão corrigida ou atualizada vai dizer, em paz eu me deito e logo dormirei, porque só o Senhor me faz repousar seguro. A versão da NVI vai dizer, viver em segurança. É algo muito mais profundo. Eu não descanso apenas no momento em que eu durmo, eu descanso constantemente no Senhor. Eu vivo em paz, eu vivo essa tranquilidade, porque é o Senhor quem me fortalece. Eu gostaria de fazer um paralelo das palavras de Davi com as palavras de Paulo. Filipenses 4, do verso 4 ao verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O contexto que Paulo está escrevendo essa carta, olha o que ele diz, alegrem-se. Outra vez vos digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas fazei conhecido diante de Deus por meio da oração, da súplica, com ação de graças, os seus pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se escuta um negócio desse, assim, Paulo está onde será? Acho que ele está em uma praia, bebendo água de coco, deitado na rede, lembrando das igrejas, falando, vou escrever uma carta, o negócio está tão bom, tão tranquilo, manda lá para a igreja de Filipos, uma carta dessa, né? Tranquilo, período de férias ministeriais. Onde é que Paulo estava quando ele escreveu essas palavras? Paulo estava preso, provavelmente em Roma, não sabia nem o que ia acontecer com ele, mas ele escreve a que é conhecida como Carta da Alegria, a carta aos Filipenses. E ele diz, ei, alegrem-se, regozijem-se. Outra vez eu digo a vocês, alegrem-se. Paulo estava preso. Tinha pessoas que estavam crentes, né? Pessoas crentes, que se alegravam com a prisão de Paulo. Se você for ver lá nos primeiros capítulos, ele diz assim, se bem que muitas pessoas pregam por ambição egoísta, achando que estarão trazendo agravos a mim por causa das cadeias. Tinha gente que pensava assim, bom, Paulo está preso, não está podendo pregar, então vamos pregar bem muito para que ele fique com inveja da gente que pode pregar e ele não pode. Era mais ou menos isso. Tinha gente com essa motivação e Paulo sabia disso. E ele escreve aos irmãos. Eu sei que tem gente com motivações distorcidas pregando o evangelho, mas o que importa é que a palavra está sendo pregada. Paulo está preso e ele diz, olha, pelo contrário, ou seja, em vez da minha prisão arrefecer o evangelho, tem acontecido o contrário, o evangelho tem se expandido. Porque toda a guarda pretoriana, ou seja, a guarda pretoriana, a guarda do pretório romano, a guarda pessoal de César, quem era que ia pregar o evangelho para eles? Como é que o evangelho ia chegar no palácio de César? Paulo, preso, pregando o evangelho. Lá no capítulo 4, ao que ele diz aos irmãos de Filipos, na hora das saudações, ele diz, os da casa de César vos saúdam. Eram soldados que Paulo estava pregando. Então, em meio à tribulação, em meio às lutas, em meio às aflições, Paulo conseguia ter descanso em Deus, alegria no Senhor e enxergar nos momentos difíceis pontos positivos. Nos momentos difíceis, a mão de Deus lhe conduzindo. É algo muito parecido com o que Davi vivia, fugindo de Absalão, muitas vezes fugiu de Saul, antes de assumir o reinado, fugiu de vários inimigos, e ele poderia reclamar, que Deus é esse que eu sirvo, que eu não sou cabeça, só sou cauda, né? Como muita gente diz aí. A pessoa está passando por provação, está passando por tribulação, é porque a sua fé está fraca, né? Aí tem gente que chega assim, ô pastor, estou passando por uma dificuldade tão grande, isso não é coisa de crente não, meu irmão, porque sua fé está fraca, viu? Vá se converter, você tem que determinar a sua vitória, você tem que determinar a sua cura, você tem que determinar. Aí a pessoa, pastor, mas já determinei, não, mas determine mais forte. Aí a pessoa morre, porque a pessoa morre, aí o pastor chega assim, irmão, sim, pastor, e o irmão que tinha tão fé e morreu, é porque não tinha fé não, irmão. Se tivesse fé, tinha sido curado. Aí eu fico imaginando esse tipo de coisa. Paulo morreu decapitado, preso, por causa da pregação do evangelho. Morreu, escreve a sua última carta a Timóteo,
uma carta que você olha assim, se você prestar atenção em todos os detalhes, você chora. Vem depressa ter comigo, estou sozinho, estou com frio, traz a capa. Eu estou num ambiente aqui, o negócio é feio. É o segundo aprisionamento pior do que esse primeiro onde ele estava. Na ótica da teologia da prosperidade, Paulo foi um fracasso. Paulo não teve fé suficiente. Paulo não determinou a sua vitória. E nós estamos falando de alguém que escreveu quase a metade do Novo Testamento. 13 cartas. Alguns dizem que ele escreveu Hebreus. Se ele escreveu Hebreus, aí é mais da metade, porque tem 27 livros. Se ele escreveu 14, né? Já seria mais. Mas vamos ficar com as 13. Esse homem, que passou por provações, que passou por lutas, que passou por tribulações, e no momento em que ele estava aprisionado, ele escreve uma carta dizendo: ei, alegrem-se no Senhor. Não andem ansiosos. Fazei conhecido diante de Deus as vossas petições. Confiem nele. Sabe o que vai acontecer quando vocês confiarem no Senhor? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, tanta gente passando por depressão. Tanta gente passando por provações. Quando você recebe uma notícia ruim, que pode acontecer, se você tem a pressão alta, a pressão sobe, o coração ataca. Puf, pode até dar um infarto ali na hora. Outras pessoas têm um coração bom, mas pode afetar a mente. Aí entra em depressão. Olha o que esse texto diz. Quando você confia em Deus, quando você descansa em Deus, quando você não vive ansioso por causa das tribulações, mas em oração, terceirize o serviço. O que Paulo está dizendo aqui é: terceirize o serviço. Descanse. Sabe o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede a sua capacidade de compreender, de entender, de raciocinar, vai guardar o seu coração e os seus sentimentos, a sua mente, em Cristo Jesus. Você está passando por uma provação tão grande, por uma provação terrível, você fala assim: eu não posso fazer mais nada. A única coisa que eu posso fazer é colocar diante de Deus. Senhor, essa situação está nas tuas mãos. Sabe o que você vai fazer depois disso? Pegar o seu travesseirinho e dormir. É difícil fazer isso? Pode ser difícil. Mas no dia que você conseguir, você vai poder chegar à constatação: realmente eu confio no Senhor. Eu não estou dizendo daquela pessoa que fala assim: não, tem que orar mesmo. Eu estou desempregado, não adianta, não vou entregar currículo. Vou descansar em Deus. Aí ele vai dormir, aí passa fome, pede ajuda, mas não trabalha. Não estou falando disso não. Aquilo que você puder fazer, você faz. Eu estou falando de coisas que te tiram sono e você não pode fazer nada. Estou falando de coisas que te deixam angustiados e vai além da sua capacidade de poder gerir ou de poder fazer alguma coisa. A única coisa que faz é gerar uma estafa, uma depressão, um problema na sua saúde. Se você não pode resolver, descanse no Senhor. Faça como Paulo. Descanse em Deus e aconselhe outros a descansar no Senhor. Sabe, irmãos, nós temos vivido dias de muito ativismo. E nós passamos por muitos problemas, nós passamos por muitas dificuldades. Eu fico pensando tantos e tantos problemas que a gente enfrenta na vida. E que, por exemplo, Paulo preso, Davi fugindo nas guerras com a vida dele em jogo. Teve um momento que ele viu a morte de perto. E chegar assim e dizer: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque é o Senhor quem me faz ou repousar ou viver. É o Senhor quem me faz viver tranquilo, viver em segurança, colocar minha cabeça no travesseiro, dormir, descansar. Então eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são os problemas que você tem vivido, mas a palavra do Senhor nos ensina uma coisa: descanse em Deus. A palavra do Senhor nos ensina uma coisa: ore, terceirize o serviço. Eu não posso fazer mais nada. Às vezes é difícil, né? Talvez você, de repente o médico chegou e falou assim: olha, não tem mais jeito. Não tem mais jeito? Não tem. Você já fez tudo o que podia fazer. E agora? E agora é terceirizar o serviço, filho. É orar, colocar diante de Deus, e ficar ansioso só pode adiantar o fim. Ficar ansioso só pode adiantar o fim. Então vamos fazer o quê? Eu vou confiar, descansar em Deus, e sei que Ele tem o melhor. Coloque a situação diante do Senhor e descanse o seu coração e diga: Senhor, aquilo que eu pude fazer eu fiz, agora está nas tuas mãos. Então aquilo que você puder fazer, faça. Mas quando sair da sua alçada, é claro que a gente tem que orar sempre ao Senhor, né? Tudo, desde o pão de cada dia você tem que orar. Tem que orar sempre, em todos os detalhes. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Mas isso aí eu não preciso orar, porque isso aí eu trabalho e eu compro. Não, tem que orar, é Deus que dá. Tem que agradecer ao Senhor. Mas aquilo que você não consegue mais fazer, está ansioso, diga: Senhor, está nas tuas mãos. Resolve para mim, que eu quero descansar. E essa situação me faz lembrar de um rei. Eu já falei isso para alguns irmãos. Quando os irmãos chegam: pastor, eu estou passando por uma aprovação, eu dou logo Filipenses 4, do 4 ao 7. Leia esse aqui, meu irmão, reflita. E tem uma ilustraçãozinha que me marcou. Às vezes alguns irmãos aqui já têm ouvido, outros não. Um rei que queria apresentar aos seus súditos, ou até ele mesmo queria entender o significado da verdadeira paz. Aí ele falou o seguinte: eu quero que vocês retratem em um quadro a verdadeira paz. E aí, meu irmão, todos os artistas do reino, no dia marcado, trouxeram seus quadros. Um tinha pintado uma pomba linda, maravilhosa, pombo branco, símbolo da paz. Outro chegou e colocou uma bandeira branca, bem detalhada, um significado de paz. Outros apresentaram climas, paisagens maravilhosas. Mas tinha duas que chamou a atenção do rei, e elas eram exatamente o oposto uma da outra. Uma era uma praia muito linda, alguns coqueiros na margem, um mar calmo, um sol maravilhoso. Ali havia algumas pedras onde as pessoas poderiam sentar, descansar, sombra. O outro era exatamente o oposto. Não dava para ver a margem, não havia praia. Havia simplesmente um mar completamente revoltado. As suas ondas, algumas ondas batiam nas rochas que estavam ali. Era noite, o céu completamente enegrecido. E o rei havia escolhido esses dois para, de um deles, apresentar qual deles representaria a verdadeira paz. E ao refletir um pouco, ele escolheu o segundo. Falou: eu escolho esse. E as pessoas então ficaram admiradas. Como assim? Todos imaginavam que o quadro que representava a verdadeira paz era o outro, né? Claro, um ambiente maravilhoso, um ambiente muito... não tinha como você não olhar para aquele quadro e não sentir paz. E o rei, com todo cuidado, observando todos os detalhes, ele falou: eu escolhi esse quadro porque o pintor teve o cuidado de colocar em uma das rochas em que o mar bate violentamente o ninho de um pássaro. E ali naquele ninho, um pássaro descansa tranquilamente. E ele foi e disse: a verdadeira paz não é aquela que se encontra em um ambiente tranquilo, onde tudo está resolvido. A verdadeira paz é aquela que você sente, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às adversidades. E ainda assim, você consegue descansar e dormir tranquilamente. Essa é a paz que o Senhor quer que nós desfrutemos. Confiança em Deus é isso. Quando você não pode mais fazer, Ele entra na história e Ele diz: deixa comigo. E aí é onde nós vemos se nós realmente confiamos em Deus ou não. Quando nós não deixamos a ansiedade tomar conta de nós. Quando nós não deixamos as lutas, as provações tirarem as nossas noites de sono. Descanse no Senhor. Não fique preocupado, andando também na casa de um ou de outro, determinando cura, determinando bênção. Descanse no Senhor. Porque o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é o Deus que pode fazer todas as coisas. Ele pode curar, Ele pode ressuscitar os mortos, Ele pode mover montanhas do seu lugar. Mas a verdadeira fé não é aquela que determina cegamente as coisas e muitas vezes se decepciona com Deus quando as coisas não acontecem. Porque tem muita gente decepcionada. E é muito fácil chegar e dizer: porque não teve fé suficiente. Jesus disse: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: sai daqui, vá para ali, e assim acontecerá. O que Jesus está dizendo, o que o Senhor exige de nós, é confiança que Ele está no controle dos incontroláveis momentos da nossa vida. Amém? Estamos falando sobre oração, e aqui eu finalizo. Que a sua confiança em Deus, que a sua intimidade com Deus seja como a de Davi e seja como a de Paulo. Que em meio às aflições, que em meio às lutas, em meio às provações, você pode dizer como eles: Senhor, Tu és a minha segurança. Você poder dizer como Davi: Tu és o meu refúgio. Davi se escondia em cavernas.
Davi tinha Jesus no contexto de guerra, tinha Deus. Davi tinha Deus nesse contexto de guerra, como um refúgio, como um abrigo seguro. Tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és a minha segurança. Que você descanse no Senhor, de tal maneira que você possa colocar a cabeça no travesseiro e descansar apesar das tribulações. Vamos ficar em pé?